quando nós estávamos estudando e trabalhando na publicação do livro, porque até então não era essa a ideia, era para ser apenas uma apostila para poder passarmos no seminário. Então houve um tempo, né, onde que, enfim, estávamos tomando algumas decisões e o Senhor marcou meu coração para poder colocar esse capítulo. Até então eu não havia colocado, porque eu não sabia exatamente que momento que isso dava, não havia segurança para poder falar a respeito. Mas o Gabriel Ferrari estava me ajudando nesse processo inicialmente. Ele falou o seguinte, ele falou assim: poxa, Fernando, não vou poder te ajudar nisso, na edição do livro, porque eu tenho uns compromissos, mas talvez seja a oportunidade para você acrescentar alguma revelação que não está ali escrita. E o Senhor me ensinou meu coração, fale a respeito da noiva. Eu já venho estudando a respeito da noiva um bom tempo. Existem alguns escritos, né, que o Senhor tem colocado no meu coração, a gente tem procurado escrever isso, são coisas pessoais. Se o Senhor der graça, nós vamos compartilhar isso, onde nós falamos bastante sobre a noiva. E algumas coisas estão escritas agora nesse 4º capítulo, que então compõe aí esse estudo. Amém? Vamos lá, então, 4º capítulo, nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Só deixa eu colocar para vocês aqui, ó, mais uma vez, seguindo a nossa linha do tempo, né? Então, nós acabamos de falar da ressurreição dos mortos e o arrebatamento, onde que ela pode acontecer antes do governo do anticristo, durante e por fim, ok? Nesse interim, enquanto o governo do anticristo ocorre, haverá o arrebatamento e então se iniciará as bodas do Cordeiro. Amém? Vamos lá. Tá contigo, meu irmão. Vamos lá, mano? Quem prefere a Grace lendo? Vamos lá. Let's go! Respeitando a visão linear, como proposto desde o início, a fim de facilitar a compreensão, propositalmente abordaremos sobre as bodas do Cordeiro, após termos estudado sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Mesmo que os citados eventos escatológicos, a que tudo indica, ocorrerão ao mesmo tempo, decidimos abordá-los individualmente para melhor compreensão. Então, agora que já abordamos sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, falaremos sobre as bodas do Cordeiro. Amém. Queridos, então como nós colocamos, né, a ideia é organizar os eventos de modo que didaticamente fique mais fácil de aprendermos e ensinarmos. Nós vamos apresentar aqui uma proposta onde que as bodas do Cordeiro ela se inicia por ocasião do arrebatamento. Então, elas vão acontecer ao mesmo tempo. Aconteceu o arrebatamento, se inicia as bodas do Cordeiro. Só que foi necessário nós falarmos primeiro a respeito da ressurreição dos mortos e o arrebatamento, para então agora nós falarmos a respeito das bodas do Cordeiro. Amém? Mas o que seria tão falada e esperada bodas do Cordeiro é a celebração da grande festa de casamento entre o noivo, Jesus Cristo, e a sua noiva, a igreja. Aqui esclarecemos que, na verdade, a noiva do Senhor não é formada apenas pela igreja, os cristãos vivos que serão arrebatados, ou aqueles que morreram com Cristo durante o tempo da graça a partir do Novo Testamento e ressuscitarão. Mas também todos os santos do Antigo Testamento, que ressuscitarão e terão também os seus corpos glorificados. Então, a noiva é o conjunto de todos os mortos que passarão pela primeira ressurreição, mortos na Antiga Aliança e mortos na Nova Aliança em Cristo Jesus, bem como os cristãos vivos que serão arrebatados. Tudo isso na ocasião da volta de Jesus. Apocalipse 19:14. A noiva e esposa do Senhor são todos aqueles que habitarão e formarão a nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21:2 e 9:10. E a Jerusalém lá de cima. Veremos isso com mais detalhes à frente. Existem muitas divergências teológicas quanto ao momento em que a boda irá ocorrer e o tempo que ela perdurará. Entre diversas interpretações, alguns creem que ela ocorrerá logo após a ressurreição dos mortos, o arrebatamento, e perdurará durante o governo do anticristo na terra. Outros, após o dia do Senhor, e perdurará durante o governo milenar. Outros ainda que ocorrerá somente após o milênio, no estabelecimento do novo céu e nova terra. Mas existem aqueles que creem que ela iniciará a partir da ressurreição dos mortos, arrebatamento, e perdurará durante o governo do anticristo, passará ao governo milenar e culminará no estabelecimento do novo céu e nova terra. Gostamos dessa interpretação, pois a festa será longa. Brincadeiras à parte, para evitar de nos atermos às interpretações de em qual momento as bodas ocorrerão e nos aprofundarmos no evento em si, abordaremos o assunto de forma mais expansiva possível.
entendendo que a mesma vai acontecer a partir da ressurreição dos mortos, ou arrebatamento, o encontro nos ares de 2 Tessalonicenses 4,17, e perdurará até a volta definitiva do Senhor, o dia do Senhor, no governo milenar, e culminará no estabelecimento de novo céu e nova terra, descrito em Apocalipse 21, 1, 2. Então aqui a gente, enfim, para fim de englobar tudo, nós vamos ver da seguinte forma: ela iniciará por ocasião do arrebatamento da igreja, aí antes, durante ou depois, mas ela vai passar, de certa forma, nós vamos ver isso no detalhe, durante o governo do anticristo, de Jesus na terra, e vai culminar com o estabelecimento do novo céu e nova terra. Por quê? Porque nesse momento, lá em Apocalipse 22, João vê a nova Jerusalém, e ela é tida como a noiva do Senhor. Então essa pessoa, essa noiva, ela é confundida com a cidade é a pessoa. Quando eu falo cidade de Blumenau, eu não estou falando da localização da terra, dos prédios, do rio, eu estou falando do povo daquela cidade. Eu acredito que se trata disso. Quando fala da Nova Jerusalém, não está falando apenas das ruas de ouro, sim, está falando isso, mas também daqueles que habitarão e formarão a Nova Jerusalém. Amém? Ok. Assim, de acordo com tal interpretação, enquanto a terra estiver sofrendo as dores de Apocalipse, durante o governo do anticristo, 7 anos, a noiva do Senhor estará desfrutando de uma grande festa de casamento com seu amado. Não são muitos os textos que falam a respeito do assunto, e os que falam dão margem para muitas interpretações. Mas uma das formas que o Senhor mais nos falou sobre o tema foi por meio de parábolas, como em Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 38. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, das 9 horas da noite até meia-noite, quer na terceira, da meia-noite até as 3 horas da manhã. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. O fato de a parábola falar que o Senhor irá voltar das festas de casamento estaria indicando que o Senhor estava tratando da sua festa de casamento e volta definitiva após já ter celebrado a sua boda. Seria o seu retorno para então governar as nações, o dia do Senhor. O próprio Senhor servirá à mesa no seu reino àqueles que forem encontrados fiéis e vigilantes. Nada é um acaso. O Senhor não usou apenas uma historinha por acaso. Não, o Senhor usou cada palavra propositalmente. E aqui, então, especificamente nessa parábola, aqui em Lucas 12, o Senhor fala, ao voltar ele das festas de casamento. Quem? O Senhor. Ao voltar à festa de casamento, e ele vai bater a porta, e aqueles que forem encontrados por ele vai então, servos vigilantes, né? Ele vai servir estes. Então, o que se trata? Nós entendemos ou visualizamos da seguinte forma: o Senhor não estava falando de uma festa, estava falando da sua festa. Quando ele voltar da sua festa, por quê? Porque ele vai tomar a igreja, vai viver as bodas e vai voltar. Quando ele voltar, é necessário que ele encontre servos vigilantes, aqueles que vão perseverar, aqueles que vão ser salvos com o sacrifício da própria vida. Amém? Vamos lá, continuando, por favor. Outra parábola onde o Senhor nos fala sobre as bodas é a famosa e já vista parábola das 10 virgens de Mateus 25, 1, 10. E então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram e encontraram-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, Jesus. Saía ao seu encontro nos ares. E então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, tochas de fogo, representando o Espírito Santo. A palavra original nesse texto, no grego, para lamparinas, na verdade, é tochas, no grego significa tochas, são tochas mesmo. Amém? E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o.
E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Entraram com ele para as bodas. O que significa? Esse texto aqui deixa claro, nada é por um acaso, o Senhor está nos mostrando o seguinte, que as virgens estarão se preparando, haverão aquelas que vão estar com fogo e aquelas que não estarão. Esse momento se dará em meio à noite, ou seja, densas trevas. Elas vão estar cansadas, elas vão estar sobrecarregadas de certo modo. E aí então o que acontece? Ouve-se um grito, eis o noivo. E aí então elas se preparam. 5 delas percebem que não tem um óleo, e por não ter óleo não tem um fogo, não vão ser encontradas nas condições que devo ser encontradas. Divide aí. Eu digo, não é possível. Se eu passar para você, eu vou ficar sem. É melhor você comprar aquilo que você precisa. E nesse interim, o Senhor vem. Para quê? Para entrar com a sua noiva nas bodas. O Senhor não vem e permanece, estabelece seu governo. Ele toma para levá-la, a noiva, para as bodas. Ok? Vamos lá. A parábola foi usada pelo Senhor considerando os costumes de um típico casamento da época. Assim, para entendermos melhor a famosa parábola, é de suma importância conhecermos como aconteciam os casamentos nos dias de Jesus. Os costumes de um típico casamento nos dias de Jesus. No rito das bodas da tradição judaica, o noivo tinha sua noiva, geralmente escolhida pelos seus pais. Um amigo chegado ao noivo ajudava neste processo. Olha só, que nós vamos falar do natural para usarmos como uma parábola daquilo que o Senhor vai nos revelar mais à frente. Vamos lá. E então, o noivo oferecia um dote pela prometida, que a partir daí estava comprometida com aquele rapaz. Este era acompanhado da seguinte declaração do noivo para a noiva: com isso você é separada para mim, segundo a lei de Moisés e de Israel. Neste ponto, a aliança já estava firmada por meio de contrato e o noivo e a noiva já tinham o status de casados. O mesmo só poderia ser desfeito por meio de uma carta de divórcio. A infidelidade já era considerada adultério e passiva da respectiva punição de morte. Queridos, então no casamento judaico da época, eu acho que alguns ainda seguem isso, não sei ao certo, mas pelo menos da época, é o seguinte: esse interessado, na verdade os pais do noivo, eles escolhiam a esposa do seu filho. E isso era intermediado por um amigo do noivo. Ele fazia o lado, aquela... Pastor Adilson. Isso, mais ou menos isso, um amigo. E aí o que acontece? Esse ato ele era marcado com um dote que o noivo entregava para os pais da noiva, ou o pai da noiva. E esse dote ele vinha com uma declaração, ou seja, com esse valor, com esse item precioso. Com isso você é separada para mim, segundo a lei de Moisés e de Israel. Nesse ponto é assinado um contrato, aonde já existe um casamento. Ele só não foi consumado, ou seja, não foi executado no sentido de ter o relacionamento sexual, mas existe um compromisso, aonde que o relacionamento com outra pessoa já seria considerado como infidelidade e julgado como tal. Tanto que quando Jesus Cristo ele está no ventre de Maria, o que José faz? Ele deixa ela, porque se ele levantasse a lebre, ela me traiu, ela morreria. E ele, por ser justo, não querendo a morte dela, ele se afastou. Foi isso que aconteceu. Cabe destacar que o dote era deixado com o pai da noiva, que não deveria gastar o mesmo, pois servia como uma garantia, penhor, que o noivo honraria o seu compromisso e viria buscar a sua noiva. Nesta ocasião, o pai da noiva deveria entregar o dote para a filha levar consigo. Então o que acontecia? O interessado chegava para o pai da noiva e entregava algo de valor, uma joia, um anel, enfim, algo de valor. Isso aqui é o preço, é o compromisso, é o símbolo do meu compromisso para com o Senhor e a sua filha. Esse dote ficava na posse do pai. Por quê? Porque se esse jovem viesse a morrer, a sua filha tinha um valor para poder utilizar. Esse dote não poderia ser gasto pelo pai. Mas no dia que o noivo voltasse, você vai ver que no momento que o noivo voltava, o Senhor, esse dote era devolvido para a noiva. Agora é seu. Agora eu sei que esse jovem cumpriu a sua promessa. Esse dote é deixado pelo noivo como se falando assim: eu vou voltar, e a garantia que eu vou voltar é esse bem de valor. Então confia na minha palavra, porque eu vou voltar. Quando ele voltava para levar a sua
a sua esposa, o pai entregava o dote para a jovem. Segundo a tradição judaica, em um casamento típico, o noivo e seu pai eram os responsáveis em preparar a festa de casamento, bem como a nova casa, onde os noivos iriam morar. Enquanto isso, o papel da noiva era somente preparar o enxoval e principalmente se guardar, santa, pura e manter-se fiel ao seu noivo. O tempo de espera do noivado era desde o pedido do noivado até a casa finalmente ficar pronta, para então poder ser celebrado as bodas. Queridos, então, nesse inteirinho, desde o pedido até o dia da festa, o pai e o noivo eles estavam ocupados em construir a casa onde o noivo e a noiva iriam morar. Isso é muito significativo, queridos. E esse período ele se dava entre 1 ano a 2 anos, 12 a 24 meses. E aí, então, terminado esse período, o noivo vinha para buscar a sua noiva. Quando a casa finalmente ficava pronta, era o momento da celebração e o noivo deveria, a partir da sua casa, buscar a sua noiva na casa dos pais dela. O noivo, vestido com suas melhores roupas e decorado com joias, seguia, junto com seus amigos, até a casa da noiva, em uma verdadeira procissão. A noiva era adornada praticamente como uma rainha, conforme Isaías 61:10. Ela deveria estar esperando arrumada e preparada, acompanhada das damas de honra, as suas amigas. Quando o noivo chegava e o encontro tão esperado acontecia, era um dos momentos mais marcantes da cerimônia. A noiva, com seu traje nupcial, em algum ponto retirava o véu que escondia o seu rosto e o colocava no ombro do noivo, dizendo o seguinte: o governo está sobre os seus ombros. Esse ato simbolizava que a noiva estava saindo debaixo do governo de seu pai e passava para o governo do seu noivo, pois este agora era responsável pela vida da sua amada. Olha só, grave isso, que isso é muito significativo. Então ela tira o véu e coloca no ombro do seu noivo, falando: agora eu saio da casa e da responsabilidade, da autoridade dos meus pais, do meu pai, para estar debaixo da sua autoridade. Olha só. Então o noivo e a noiva juntos seguiam para a sua nova casa, acompanhados dos amigos, amigas e demais convidados que seguiam com tochas e lamparinas para iluminar o caminho escuro. Chegando na casa nova do casal, se iniciava a festa, que geralmente durava em torno de 7 dias. Tá boa essa, hein? Oh, coisa linda! 7 dias de festa. E dá-lhe a foguetaça. Eu tô pela boda, querido. Eu tô pela boda. Pensa, pouco salgadinho na bolsa, né? Vamos lá. Os noivos geralmente ficavam sentados como um rei e uma rainha sob um dossel todo decorado, comendo e bebendo. Olha que coisa linda! Comendo e bebendo. Oh, coisa boa. Na noite do ato conjugal, nas bodas, o amigo do noivo acompanhava o noivo e a noiva até a recâmara, o quarto íntimo da casa, e ficava do lado de fora, perto, para ouvir as primeiras palavras do noivo para a noiva e anunciar aos convidados quando o ato sexual fosse... Isso aqui eu achei meio estranho, tá? O ato, sendo bem, fosse consumado, depois de ser avisado pelo noivo. Ah, tá. A roupa da noiva e o lençol manchado de sangue era a prova da pureza e virgindade da noiva. Amém. Queridos, nós deixamos aqui como referência o texto de Deuteronômios que regula isso, né? Então, num dado momento da festa, né, os noivos saíam do seu toldo e começavam a ir em direção ao quarto íntimo, né? E nisso vinha atrás o amigo, né? Um amigo: ô pessoal, vai acontecer agora, tal, né? Imagina. Mas enfim, então havia ali o momento, né, da privacidade e o guarda-costa ficava ali, eu imagino, né? Mas quando o noivo, ele vinha até o seu amigo, ele falava: aconteceu. Então esse amigo, esse porta-voz... Mas já? Eu acredito que, rapaz, eu não entrei nesse detalhe, não sei se ele aguentaria até o 7º dia, tá entendendo? Mas o ponto é, quando acontecia, esse amigo anunciava: aconteceu, está consumado, e havia a grande celebração. Mas a marca da santidade, ou seja, da fidelidade da noiva, ela é comprovada por quê? Sangue. E os pais, eles tomavam aquele lençol para ter como prova: a minha filha é pura, nós cumprimos o nosso papel. Vamos lá. Depois dos 7 dias, chamada Semana da Noiva, era servida a ceia especial, a ceia das bodas, onde a noiva, esposa, recebia um lugar de destaque.
e admiração. Amém. Passados 7 dias, então as bodas era finalizada como a ceia das bodas. E nesse momento, a noiva ela ocupava um lugar de destaque à mesa, né? Então ela era admirada, tida como a mulher. Agora sim, ela é a esposa, porque foi consumado o ato. Amém? Revelando a parábola. Parábolas nos ensinam coisas espirituais por meio de coisas naturais. Podemos descobrir o que o Senhor realmente deseja da sua igreja através das suas parábolas, bem como conhecendo o contexto e os costumes da época. Voltando ao texto da parábola das 10 virgens, se pararmos para pensar, precisamos admitir que é despertador o fato de que as 5 virgens nécias que ficaram não eram meretrizes, eram amigas da noiva e eram virgens. É interessante o fato que, misteriosamente, a noiva nem sequer é citada na parábola, apenas as virgens, as damas de honra, o que nos dá margem para muitas interpretações. Mas o importante é entendermos que a parábola das 10 virgens, sobretudo, nos ensina que precisamos estar vigilantes e preparados. Precisamos estar com óleo, unção e fogo, Espírito Santo. A verdade é que o Senhor nos propôs um noivado, onde Ele pagou o mais alto preço, dote, pelas nossas vidas. Ele deu o seu sangue. Ele deu a própria vida. O sangue de Jesus é o seu dote para comprar e conquistar a sua noiva. É o sangue dele que firmou a aliança com a igreja. Mateus 26, Lucas 22, Marcos 14 e João 3. Ele e o Pai nos deixaram ainda o Espírito Santo, que é o penhor, a garantia de que ele não vai abandonar a sua noiva em meio ao noivado, mas ele vai resgatá-la. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Efésios 1, 13 e 14. Queridos, o sangue de Jesus foi o preço pago para conquistar, para comprar essa noiva. Mas o Senhor nos deixou o seu penhor. A Bíblia fala, o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, ou seja, a sua noiva, a sua igreja. Amém? A noiva é escolhida. O Senhor nos fala por meio da sua palavra, não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Assim como o pai ou os pais escolhem a noiva do seu filho, assim nós somos escolhidos pelo Senhor. Cremos que apesar de muitos serem chamados, os escolhidos são aqueles que realmente respondem ao chamado, ao pedido de noivado do noivo. Os escolhidos são aqueles que honram o pedido do noivo. Com isso, você é separada para mim. A palavra santo significa separado ou separada, consagrado. Assim, a noiva escolhida é a noiva que persevera em santidade por amor, ou em uma separação por amor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Amém. Junto ao Pai, o noivo está preparando a sua morada para, então, finalmente, buscar a sua noiva. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Queridos, a analogia ela é perfeita. Então, nesse inteirinho, desde o noivado, desde o sangue derramado para comprar a noiva, até a volta definitiva de Jesus, o que ele está fazendo? Vou preparar-vos um lugar. Eu estou preparando uma casa para você. E quando essa casa estiver pronta, eu vou buscar você para estar comigo. Ok. Enquanto o Senhor não volta, o papel da noiva é esperar, se manter santa e fiel ao seu noivo. A verdade é que somente aqueles que o amam como o Senhor, a verdade é que somente aqueles que amam o Senhor como noivo se tornam noivas. Esta é a esposa que a si mesma se ataviou, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, 7 e 8. Esta é a igreja que assumiu a sua responsabilidade e, ansiosa a si mesmo, se preparou para o seu noivo.
Não apenas esperou, mas apressou a sua volta. É o corpo, igreja, que ataviou o próprio corpo, igreja. O Espírito Santo nos dá o que vestirmos, mas o vestir-se depende também de uma ação e correspondência da noiva. Amém. Queridos, o papel da noiva, enquanto o noivo não vem tomá-la, enquanto a casa não fica pronta, é se preparar. É se tornar cada dia mais desejável ao seu noivo, ao ponto do noivo falar assim: pai, vamos acelerar mesmo porque eu não estou me aguentando. Senhor, ela está maravilhosa, cada dia ela está mais bela, e eu vou acelerar aqui o processo. Essa obra precisa ser terminada, porque eu não aguento mais. Então, nesse momento, o Senhor vem buscar. Só que enquanto isso, a noiva, ela se atavia. O que nós estamos fazendo aqui hoje, querido, é isso. A noiva que a si mesmo se ataviou. Nós não estamos esperando simplesmente Jesus voltar, nós estamos nos preparando, nós estamos nos importando quando Ele vem e o modo que nós devemos nos apresentar para o momento que Ele vier. Isso é a noiva que se atavia. Quem ministra a noiva é a própria noiva, o Senhor através da noiva. Mas nós estamos aqui fazendo isso. Amém? Quem ministra as crianças, quem ministra os adolescentes, quem ministra a igreja? O Senhor usa pessoas. A noiva que a si mesmo se ataviou. Amém? Continuando. Cremos que os dias que antecedem a volta de Jesus serão marcados pela ascensão e ação do ministério apostólico, o pai da noiva. O texto de Efésios 4,13 nos revela que os 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, têm o objetivo de aperfeiçoar os santos para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho, à perfeita varonilidade, medida da estatura da plenitude de Cristo. Considerando que certamente a igreja ainda não alcançou tal estatura, é evidente a legitimidade e importância da ação dos ministérios, em especial o ministério apostólico. Os apóstolos são os representantes oficiais da família igreja. Amém. Queridos, a maior autoridade da igreja é o apóstolo. Então, se há um representante da igreja, tal como no passado, da origem da igreja, os apóstolos, esse ministério ainda é real, ainda é legítimo. Muitos defendem que não, mas o Senhor falou que os ministérios eles servem para quê? Para aperfeiçoar o corpo, para chegar a uma estatura, a uma maturidade. E nós olhamos para a igreja e nós sabemos que ela não chegou a essa maturidade. Logo, nós precisamos do exercício de todos os ministérios, especialmente o ministério apostólico. O ministério apostólico precisa ser despertado para que a noiva esteja pronta. Rick Joyner ensina que o ministério que iniciou a era da igreja é o que vai encerrar o tempo dela aqui na terra. Os verdadeiros apóstolos são o pai da noiva, que vai levá-la até Cristo, o noivo amado. O verdadeiro apóstolo também espera o noivo, e a alegria e sucesso da noiva é também o seu sucesso. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O Senhor ministrou meu coração, nós estamos participando do casamento do... Nós estamos fazendo... Não, o casamento da... Não falei isso para ninguém, mas o casamento do Gabriel e da Marina. Nós estávamos participando desse casamento e, na ocasião, quem trouxe a Marina não foi o pai dela. Foi o Afonso. Mas o Afonso, de certa forma, ele se colocou numa posição de pai. O pai não é o que gera, mas é o que cria. Existe um ditado aí. E o Senhor começou a ministrar meu coração: Fernando, eu estou preparando homens que vão se colocar nessa posição de pai para levar a minha noiva e apresentar a minha noiva, entregar a minha noiva nas condições ideais. O Senhor, por meio da vida e palavras do apóstolo Paulo, nos ensina: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Cremos que nos últimos dias o Senhor levantará na terra os pais que fazem melhor. Estes são os apóstolos que vão apresentar uma noiva separada exclusivamente para o Senhor. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Amém. Queridos, eu creio nisso. O ministério apostólico, durante um bom tempo na igreja, ele foi, vamos dizer assim, abafado ou não reconhecido. Mas hoje nós já ouvimos falar bastante a respeito. E como o Rick Joyner coloca, o ministério que iniciou a era da igreja vai ser o ministério que vai encerrar. É necessário que as obras apostólicas elas venham realmente serem vistas
é necessário isso acontecer para que a igreja alcance essa maturidade. E aí, então, o próprio Paulo, ele, na condição de apóstolo, ele fala o seguinte: eu vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura em um só esposo, Cristo. O apóstolo é aquele que tem o peso de apresentar a igreja da melhor forma possível, ou seja, de vestes brancas, madura, para poder, então, se casar. E aí, o que o Paulo fala? O Paulo dá uma opinião pessoal, acredito, enfim, é a palavra de Deus, mas é muito característico de Paulo, porque ele não se casou. Ele fala assim: quem prepara e entrega uma filha virgem para se casar faz bem, mas quem não a casa e a dedica exclusivamente ao Senhor faz melhor. Então eu entendo que o Senhor vai levantar nesses últimos dias homens que vão preparar a noiva, a filha, para se apresentar totalmente dedicada ao Senhor. Quer saber? Eu não quero saber as coisas desse mundo, eu quero o meu Senhor. Então esse espírito, esse coração vai ser cada vez mais visível, eu creio, nos últimos dias, porque o Senhor vai preparar homens que vão ensinar a igreja a viver isso. Ainda com relação ao ministério apostólico, é importante a gente falar que na história da igreja ele teve maior ênfase, principalmente ali depois do avivamento de Azusa e com o movimento pentecostal. Tá? Hoje ainda muitas pessoas, né, existem alguns teólogos, pastores, mestres, que eles não creem no ministério apostólico atual, porque eles creem que a função do apóstolo naquele momento era o estabelecimento da igreja, mas principalmente a tradução ou entregar a doutrina para a igreja. Então, trazer a palavra de Deus. Né? Isso que a gente entende hoje como Novo Testamento. Então, eles foram as pessoas que pegaram o Antigo Testamento, porque não existia Novo Testamento no tempo deles. Eles, através da leitura deles do Antigo Testamento, eles tiraram toda essa interpretação que a gente vê. Né? Olha a unção. Né? E eles cumpriam o papel dos profetas no Antigo Testamento. Então, o que a gente precisa reforçar com relação a isso? Então, eles falam que hoje não existe mais esse ministério porque a palavra está completa. Né? E muitos desses que têm esse mesmo pensamento, eles também creem que não existe mais profetas, porque a palavra de Deus ela substituiu a profecia. Você não precisa mais de profecia, porque você tem a palavra de Deus, que ela é perfeita. Então, boa parte dessas pessoas que creem nessa teologia, eles são cessacionistas. Eles creem de que o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, milagres, sinais e prodígios, eles cessaram lá no início da igreja. Porém, como o Fernando falou, Efésios 4,13, ele diz que os ministérios eles foram dados para a edificação, para a preparação da igreja, até que ela alcance o tempo da maturidade. A perfeita a estatura plena de Jesus. Jesus ele foi o modelo de igreja. Ele obedeceu plenamente, ele se rendeu plenamente. Então ele foi o modelo. Jesus não deixou nada escrito para os seus discípulos. Né? Ele era o modelo, para que eles não se baseassem numa estrutura, mas que eles, a todo momento, eles dependessem do Espírito Santo e dos ensinamentos de Jesus. E Jesus ele se apresentava a eles de formas diferentes para que justamente eles não confiassem na carne, mas no Espírito Santo. E por que eu falo isso? Porque esse tipo de pensamento, de argumento, ele cai por terra a partir do momento em que você vê que nem todos os apóstolos escreveram textos bíblicos. Você precisa ter isso. Nem todos os profetas escreveram textos bíblicos. E você precisa ter isso. A função do apóstolo não é simplesmente trazer a palavra de Deus aqui, eu vou escrever. Não. Ela faz parte em trazer uma direção, um fundamento para lançar o alicerce na rocha. Eles eram os apóstolos, para você ter uma ideia, no período apostólico, eles eram conhecidos como as colunas da igreja. O que era uma coluna? A coluna era uma simbologia de testemunha. Eles eram as testemunhas de Jesus. Eles viram Jesus. Então, eles eram como pilares que estavam ali ligados diretamente na rocha. E por isso eles tinham peso, eles tinham estrutura para suportar aquilo que eles estavam carregando. Por isso que Paulo, quando ele vai defender o apostolado dele, quando os caras começam a questionar, ele fala assim, olha, eu carrego as marcas de Cristo. Ele não falou da teologia, ele não falou nada. Ele falou assim, olha, no meu corpo eu carrego as marcas de Cristo. Então, o apóstolo, ele é aquele cara que ele vai carregar também no seu corpo a marca da igreja. Ele não é o cara que vai contra-atacar, não é o cara que vai brigar. Sabe? Hoje a gente vê muito isso. Que a tua teologia é isso, e começa a acusar o irmão. Aqueles caras não faziam assim. Eles eram tão seguros daquilo que eles viveram, das experiências que eles tinham, que Paulo chegava lá para Coríntios e falou assim, tá bom, vocês estão falando isso, está se levantando o mestre no meio de vocês, então tá, vocês escolhem, se eu chego com vocês com vara ou com palavra mansa. Vamos ver quando, eu na presença de vocês, se tudo que vocês têm é poder ou é palavra. Ou seja, ele era muito seguro de si, daquilo que ele representava. E o Senhor há de levantar, está levantando pessoas que vão caminhar nessa mesma autoridade. Ele não vai ter esse problema de identidade, ele não vai estar querendo esse mandato, esse chamado, ele não vai aceitar esse chamado por causa de um cargo
de uma posição, não era isso. Até porque a pessoa naquele tempo que assumia esse papel, ele sabia que ele era o primeiro que estava se colocando à morte. Que depois foi passado para os bispos, eles sabiam, você assumiu uma posição dessa, você estava assim, olha, eu vou ser o primeiro a morrer. É isso. Tá? Até me perdi aqui, mas vamos lá. Como visto. Vamos lá. Como visto, o pai da noiva era o guardião do penhor, e na ocasião da vinda do noivo, entregava o penhor à noiva, que o levava consigo para a sua nova morada. Isto aponta e fortalece a crença que o Espírito Santo, o penhor, deixará a terra na ocasião do arrebatamento da igreja. Então, o penhor que foi confiado ao pai, ele vai ser entregue para a noiva. Então, o apóstolo, como representante da igreja, ele que vive debaixo de uma direção de Deus e crê e tem intimidade com o Senhor por meio do Espírito Santo, ele tem como valoroso o Espírito Santo na terra. Queridos, hoje o nosso maior presente é o Espírito de Jesus na terra. O verdadeiro apóstolo ele preza por isso. Ele entende o valor disso. E ele vai entregar a noiva do Senhor e essa entrega, quem vai junto com a noiva? O Espírito de Deus, o penhor. Por isso que reforça aquela teoria de que quando o Espírito Santo sair, a noiva vai junto. Okay. A noiva do Senhor é aquela que vai deixar a casa dos pais para se submeter eternamente ao governo do noivo. É a noiva que já abriu mão da vida aqui na terra e, por mais que ame a família, o que mais deseja é o noivo e a morada eterna. Esta noiva, tal como o profeta Isaías anunciou, vai declarar: o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Aleluia! Como vimos nas bodas, o amigo do noivo acompanhava o noivo e a noiva até a recâmara e do lado de fora ouvia as primeiras palavras do noivo para a noiva, anunciando aos convidados quando o ato sexual fosse consumado. Em João 3:29, João Batista, um verdadeiro amigo do noivo, declara: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Os profetas, os amigos do noivo, são aqueles que tudo sabem, pois não há nada que o Senhor faça sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, amigos, os profetas. Amós 3:7. Os profetas são aqueles que conhecem os segredos íntimos do noivo e da noiva. A roupa da noiva e o lençol manchado de sangue era a prova de pureza e virgindade da noiva. A mancha de sangue nas vestes pode se referir à morte dos mártires dos últimos dias, que provarão a sua santidade com a própria morte, derramando o sangue por amor fiel ao Senhor, conforme Apocalipse 4:9 e 13:14. Amém. Queridos, em uma analogia, a santidade ou a fidelidade da noiva vai ser testada e vai ser comprovada por meio do sangue. Então, quando nós falamos ali que muitos vão morrer como mártir, e esses, quando estiver na glória, vão estar clamando pelo juízo do Senhor, e o Senhor fala, em Apocalipse capítulo 6, ele fala o seguinte: não, ainda não é necessário que o número daqueles que morreram com vocês se complete. E significa que muitos vão ser fiéis até derramar o próprio sangue. Isso vai ser uma prova da fidelidade. No tempo certo, após o dia do Senhor e da ceia das bodas do Cordeiro, durante o governo durante o governo milenar de Cristo, a noiva vai ser colocada em seu lugar de destaque e resplandecerá a sua glória diante de todas as nações da terra. Veremos isto mais à frente. Amém. Visões proféticas das bodas do Cordeiro. Não queremos fazer divisões, sonhos, revelações pessoais, doutrinas, mas precisamos entender que tais experiências são bíblicas e necessárias para uma vida genuína, plena e abundante com o Senhor. Conforme Números 12, Atos 2, Atos 10:10. Elas são essenciais para desvendarmos os mistérios da palavra de Deus. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Aqui o Senhor deixa claro que o sonho e visão são formas de o Senhor falar e ensinar a sua igreja, ok? Então, é baseado na palavra que nós estamos falando isso. Tá.
Obviamente que toda palavra, visão ou experiência profética deve ser tratada com seriedade, analisada e estar em consonância com as Escrituras, conforme Atos 17, 11 e 12. Assim, para avivar em nosso coração a promessa das bodas do Cordeiro, seguem algumas visões que nosso irmão Celso Novaes, membro da nossa igreja local em Blumenau, teve, no dia 26 de outubro de 2020. Quando o pastor subiu no púlpito para começar a pregar, eu vi Jesus entrando com 3 anjos de cada lado. Jesus estava com coroa e roupas de festa. Os anjos estavam com as trombetas próximas à boca. Jesus estava com a mão estendida à frente. Próximo e em frente a ele estava a noiva. Ela também estava com a mão estendida em sua direção. As mãos estavam bem próximas e quase se tocavam. Amém. E nós vamos agora falar, então estamos falando a respeito de visões que o nosso irmão Celso, que o senhor tem informado com um profeta em formação, o marido da Sueli. E essas visões, é uma sequência de visões, ele teve no ano 2020, 2021. E elas nos marcaram na época, e o Senhor ministrou no nosso coração para poder estar dividindo aqui, para que isso aquecesse o nosso coração quanto a esse momento. E aqui o que o Celso viu foi os anjos com a trombeta perto, como se está quase chegando o momento. Eu vejo o pastor, muitas vezes acontece comigo, quando nós vamos tocar a trombeta e nós estamos aqui assim preparados, tipo assim, vai acontecer. Então talvez essa trombeta em algum momento da história estava aqui, depois aqui, mas agora está perto. E quando ele olha para o Senhor, ele está com a mão estendida e a noiva está com a mão estendida e os dois quase se tocam. Em dezembro de 2020, nesta visão, eu entrava em uma grande casa e logo na entrada havia uma mesa linda com uma ampulheta. Atrás da mesa tinha uma escada bem larga e linda que subia até um patamar. Depois de uma parte subia até um patamar e depois de uma parte seguia para a esquerda, uma das partes seguia para a esquerda e outra à direita. Na parede acima deste patamar havia um grande relógio que marcava a hora, 5h59 e 30 segundos. 5 da manhã, 59 minutos e 30 segundos. De onde eu estava, ouvi um grande alvoroço vindo de uma porta à direita da entrada da casa. Ao entrar, observei uma mesa imensa, onde todos os que estavam assentados festejavam com grande louvor. De repente, fui levado a uma extremidade da mesa com a rapidez de um raio de luz, onde Jesus estava de costas. E quando ele virou, havia uma ampulheta dourada em suas mãos, e ele a virava. Perguntei o porquê desta festa, e alguém assentado me respondeu: está próximo às bodas do Cordeiro. Amém. Queridos, quando eu não sei se o Zé tinha lido já essa parte, mas quando ele apresentou a proposta da capa do livro, a capa mostra uma ampulheta, que é um sinal de referência de tempo. E há anos atrás nós ganhamos essa ampulheta da nossa madrinha de casamento, a Débora, cadê a Débora? Aleluia. E o Senhor tem ministrado no nosso coração, ou seja, para nós olharmos o tempo. Trazendo um parênteses pessoal. O Senhor me deu alguns presentes, bem significativos. E mais ou menos na metade do ano, nós estávamos fazendo um culto lá, até com outras igrejas, no ministério juntos, um movimento tem acontecido lá em Blumenau. E nesse momento, após o culto, um dos pastores que estava ministrando o louvor, ele chegou, olhou para mim e começou a conversar comigo e ele de repente tirou o relógio do pulso dele e me entregou o relógio dele, um relógio bonito tal. Ele falou assim: eu não sei porquê, mas o Senhor está ministrando meu coração para te entregar esse relógio, e eu sei que Ele vai falar com você a respeito disso. E o relógio não é uma coisa assim que me chama tanta atenção, eu nunca fiz muita questão, apesar de a Grace gostar, e ela já tem me presenteado com relógios, o Senhor está meu coração a respeito disso. Mas aquilo eu sabia que o Senhor queria falar no meu coração quanto a isso. No final do ano, eu e a Grace, nós fizemos 10 anos de casamento. E olha, interessante, porque o relógio que eu ganhei desse pastor é o relógio que a gente usa em casamentos, porque é um relógio mais, bonitão e tal. Mas no final do ano, quando eu e a Grace completamos 10 anos de casados, ela decidiu me dar um presente significativo. Um presente que atrai os olhos dela e também seria significativo. E ela me deu um relógio, um baita de um relógio. Um relógio bem benção, assim, bem benção. É legal, tem usado todo dia. E o Senhor tem ministrado no meu coração como se falando assim: olhe para o tempo. Olhe
para o tempo. Nós precisamos discernir o tempo. E não apenas entendermos, mas nos prepararmos para isso. Amém? Ok. Visão do dia 19 de dezembro de 2021. Havia um altar em cima do palco de onde havia fogo, e subia uma fumaça com cheiro suave e agradável aos céus. Acima deste altar estavam anjos perfilados à direita e à esquerda, que estendiam até ao alto, onde os meus olhos não podiam alcançar. Esses anjos batiam as asas de forma que a fumaça subia mais rápido, em forma de um tornado. Ao final do culto, após a palavra ministrada sobre a noiva e durante o louvor final, o Senhor me deu uma visão, onde era um segmento da visão que ele me deu há aproximadamente um ano. Então, Amém. A visão anterior que a gente descreveu. Isso, exatamente. Fui levado até próximo à mesma porta que eu havia entrado na visão de dezembro de 2020, também na rapidez de um raio de luz. E então a porta se abriu, e ao entrar parcialmente, olhei na direção da escada, e vi que do lado esquerdo da escada, acima do patamar, estava descendo um leão, e do lado direito descia a noiva, que só pude ver parte do vestido. Ele é o noivo, que deixa o melhor vinho para o final. Ele veio em meio a um relacionamento de noivos, e ele voltará em meio a um verdadeiro relacionamento de noivos. Ele veio em meio a um noivado, e ele voltará em meio a um noivado. Amém, amém e amém. Aleluia, amém? Amém, Senhor, glórias a Ti. Queridos, ele veio em meio a um noivado. José e Maria eram noivos. E ele vai voltar em um verdadeiro noivado, entre uma noiva apaixonada e o Senhor como noivo. Amém? Nós, então, encerramos agora o 4º capítulo, né? Onde nós falamos a respeito das bodas do Cordeiro. E nós vamos, então, passar para o 5º capítulo, onde nós vamos falar a respeito do dia do Senhor, a volta de Jesus. Amém?